pretende ser uma introdução ao assunto. O que é a lógica? Usaremos como referência o livro Introdução à Lógica, do autor Mortari. A definição de lógica, ela não é algo preciso, porque seria uma tarefa difícil conseguirmos definir o que seria a lógica. A mesma coisa quando acontece com as áreas da ciência, como a matemática, a física e a química. Elas existem várias facetas dentro dela, várias especialidades, e a lógica também se encaixa da mesma forma. Se nós formos definir, tornaria uma definição injusta, porque nós ou falaríamos somente dos aspectos importantes e deixando de lado outros que sejam importantes também, ou acrescentaríamos novos aspectos que às vezes nem existem dentro da lógica. O papel de tudo isso é o raciocínio da pessoa. A primeira coisa que nós precisamos ver é que a palavra lógica vem de órgão, que significa ferramenta. E é justamente o que é uma ferramenta para auxiliar as disciplinas a se orientarem e estruturarem em seus conteúdos específicos. Com isso, nós, enquanto seres humanos, somos dependentes e fazemos o tempo todo o processo de racionalização lógica, sem percebermos nós já fazemos. E que é o lugar onde as informações são ordenadas, para então serem racionalizadas e organizadas, alcançando uma determinada conclusão. Por exemplo, ao vermos uma determinada cena, nós estamos aqui, nos deparamos, estamos vendo uma determinada cena. Imediatamente nós chegamos a uma determinada conclusão. Nós olhamos e concluímos, é uma aula. Só que para isso acontecer, houve um processo, e que essa imagem, ela vai nos especificar justamente isso. Com o exemplo da aula. Nós abrimos esse vídeo hoje. A primeira coisa, nós vimos algumas informações, as quais estão sendo passadas. O princípio está tudo desorganizado, assim como essas linhas também. O próximo processo que a lógica nos ajuda é irmos ao processo de racionalização lógica, que é juntar todo esse conteúdo recebido, assim estruturar e chegar a uma conclusão, a essa organização lógica que nós podemos observar aqui nesse exemplo, nessa imagem que nos apresenta. Na prática, que nós podemos tocar a lógica, podemos ver um jogo de tabuleiro, por exemplo, a dama. Ao estarmos jogando um jogo de dama, nós automaticamente estamos fazendo esse processo de concentração que leva a uma racionalização lógica. Porque não é somente movimentar as peças do jogo para que o aconteça, mas é olharmos o todo do jogo, pensarmos os movimentos exatos a serem feitos, assim com essa concentração a chegar a uma conclusão, a uma racionalização lógica. E isso leva, no nosso processo psicológico, a mecanismos lógicos são acionados, e isso contribui para o crescimento psíquico do indivíduo, cuja a nossa complexidade vai se intensificando de acordo com os estímulos oferecidos. Então esses jogos que normalmente nós vemos como jogos de tabuleiro, xadrez, dama, sudoku, esses jogos, eles auxiliam nesse processo nosso de trabalhar esse sentido lógico do nosso cérebro. Ele vai estimulando, oferecendo isso para a gente também. A ideia inicial desse vídeo não é já trazer uma definição precisa, porque como eu disse no início, seria algo que não tem como, é uma tarefa difícil. Mas ao longo das aulas, nós conseguiremos entender um pouco melhor do uso da lógica nos nossos estudos, nos nossos dias a dias de acordo. O autor Mortari, ele traz no início do livro dele uma definição muito interessante. Ele diz assim: lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, ou não de outras. Se você está tendo primeiro contato com esse livro, a primeira coisa dentro dessa definição vai ficar algo muito vago, porque a gente não vai entender o que ele está querendo dizer com isso, e é isso que ele diz também. Deixa a desejar o sentido dessa frase também. Mas para a gente entender o que ele quer dizer com essa frase, nós precisamos entender o que seria, nos perguntar o que é uma inferência. Depois perguntar se alguém ou consequência. Se alguém é esse que ele está falando, que consequência é essa que ele está dizendo?
E aí a gente também pode nos perguntar, que coisas estão envolvidas, como ele diz na frase? E a ideia dessas próximas videoaulas é nós respondermos isso, é entendermos o que é a inferência, todos esses processos que se passam pela lógica.